Tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Olha, hoje nós vamos ter o Holocausto Brasileiro, viu, Daniel? Que é uma história muito sinistra. Juliana falou que é a pior coisa que ele já ouviu, Juliano, é isso? É uma das piores coisas que eu já ouvi, cara. Mas você também não ouviu muita coisa. O cara mora em Guaianazes, velho. Cara. Tá faltando ouvir história triste. Tá não, cara. Não, história triste. Cara, Juliano que é fã de Siga Bem Caminhoneiro. Daquele rapaz que tava lá, cara. Nossa, tenso demais. Mas aí também você precisou demais, não precisava tudo isso, tá? Inclusive, eu perdi todas as minhas anotações, porque eu preparei tudo bonitinho, escrevi um monte de coisa aqui, e aí quando eu vou abrir o meu bloco de notas aqui no meu computador, perdi tudo, viu, Daniel? Isso é pra ver se você tem memória, meu. Não, vamos ter que ir agora no improviso aqui, lembrando de tudo o que aconteceu. Juliana, bota aí as fotos do local, eu vou dar um breve contexto e a Vandinha vai analisar, e depois nós vamos para as pessoas humanas, personagens dessa história. O que acontece, Vandinha? É chamado de Holocausto Brasileiro, foram 60 mil mortos, e eles ficavam nesse Hospital Colônia, que era um hospital lá em Minas, que começou como um hospital para tuberculosos, depois virou um hospital de saúde mental. Mas o fato é que não ia lá, apenas 30% da população que frequentou esse lugar eram pessoas que tinham problemas mentais. Os outros 70% eram pessoas que não eram aceitas na sociedade da época. Então, negros, homossexuais, pessoas que eram contra o partido que estava no poder no momento. Eles pegavam quem estava incomodando, colocava lá, e aí torturavam. Tinha uma superpopulação lá muito maior do que poderia receber, então o pessoal dormia em capim no chão, não tinha condições de saneamento básico, morria gente o tempo inteiro e eles gostavam, era bom para eles porque eles vendiam os corpos para as universidades. Então, assim, só um resuminho para dar a ideia mais ou menos do que foi isso daí. Nos períodos de maior lotação, 16 pessoas morriam a cada dia, tá? Vítimas de inanição e de eletrochoque. Então, assim, foi uma das coisas mais horríveis que já aconteceram em Minas e durou até pouco tempo atrás. A gente tem casos de pessoas que morreram lá, eu vou contar a história da mulher depois, que morreu em 2006, assim, sabe? Mas lá? Morreu lá, em 2006. Porra, meu. Então, vamos fazer primeiro uma análise do local, de tudo que rolava lá, e depois eu vou para os personagens da história, Vandinha. Nossa, pesado, né? Muito pesado. Dói até a alma. Aqui traz que, na verdade, o dirigente em si, a pessoa que montou todo esse clã, né, de tanta negatividade reunida num caminho só, é também uma pessoa que aqui traz muita frieza, muita ruindade de alma, aonde fazia tudo isso com muito cálculo e com muita frieza. É onde há um espírito também que nem um momento nunca se arrependeu por nada do que foi feito. Agia e tratava aquelas pessoas totalmente de uma forma fria e calculista, apenas visando méritos para si próprio e achando que tudo aquilo sempre era tudo muito normal. Ali as almas que desencarnaram em sofrimento, muitas violentadas até a morte, causando tristezas e isolamento a si próprio. Almas também sendo rejeitadas pelo próprio núcleo familiar. Essas almas e muitas outras que por ali passaram, até no dia de hoje, elas se encontram todas elas afloradas no mesmo local, ativando lados negativos e se tornando, na verdade, excessos de obsessores.
é como se todas essas almas, as que passaram pelo desencarne, né, nesse ambiente, elas não tiveram um caminho favorável de poder ir para um plano espiritual. Porque o mesmo desequilíbrio que vinham passando diante do lado físico, elas também continuaram ao desencarnar, passando por toda essa genética. Então não pense vocês que essas almas, após o desencarne, foram para algum canto ou algum espaço de uma espiritualidade saudável. De uma forma totalmente kármica pela qual se cruzaram, tanto com o dirigente pelo qual criou toda essa estrutura, essas almas também carregam e ganham até hoje o sofrimento na alma, no próprio espírito. São um espírito que não é como os outros que desencarnam e recebe uma purificação espiritual, sendo encaminhada por análise, ou muitas outras por umbral, ou outras por uma evolução espiritual. Essas almas, na verdade, elas se desfez do corpo físico, mas são almas que, na verdade, pedem ajuda da espiritualidade até hoje e clamam misericórdia, pois não só as mortes naturais, como também as mortes totalmente sobre sacrifícios, que é o que mais ocorreu diante desse local. É um local que será eternamente amaldiçoado. E o fundador, um espírito que o umbral não seria o lugar adequado, pois bem mais embaixo é onde ele veio e volta a se encontrar, pois é uma alma que veio para um aprendizado de curar e de servir, mas acabou, na verdade, trazendo de resgate todos esses espíritos. Então, entrando na linhagem da espiritualidade, o dirigente, quem montou todo esse núcleo dessa clínica, por mais que essas pessoas chegassem até ali, nada foi por um acaso. Então, são tribos também que fizeram parte de uma vida espiritual num setor bem mais embaixo e, né, colocado hoje como ser humanos, rejeitado, doidos, né, pessoas totalmente desequilibradas, mas que todas essas almas, na verdade, traz uma penitência muito grande em nível espiritual. Ou seja, por mais que eles sofressem esse estado, esse sofrimento todo, por mais que eles tivessem vivenciado todo esse sofrimento, são almas que até então têm muito a responder. Então, é chato falar isso, mas ninguém está ali por nada. Todos que estão ali reunidos são almas que cometeram muitas crises, muitas negatividades e veio nessa penitência. Em vidas anteriores. Uhum.